Glória a Deus. Então projeta para mim Efésios. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Amém, Jesus. Capítulo 6. Deixa eu olhar aqui, irmãos. Versículo 12. Amém. Aleluia. Irmãos, a minha gata, ela é muito crente. Fazer um quebra-gelo aqui. Ela é muito crente. Então, o que acontece? Toda vez que eu pego a Bíblia, sim, toda não, mas a maioria, que eu pego a Bíblia para ler, para fazer meu devocional, alguma coisa, ela vem e deita em cima. E ela não quer só deitar. Eu falo que ela quer comer da palavra, porque ela morde, sabe, a página. E ela, às vezes, arranca a página da Bíblia. Então, por exemplo, se você pegar minha Bíblia, você vai ver minha Bíblia tudo assim, rasgada, tudo, porque ela vem, ela faz assim com a unha, ela deita, ela morde, ela come, e justamente agora aqui, ó, eu estou olhando aqui, mas cadê a minha página? De Efésios aqui, está aqui. Então, ela comeu, não sei se está em outra Bíblia, enfim, mas está aqui, amém, irmãos? Vamos ler aqui, eu quero ler com você, Efésios capítulo 6, versículo 12, Senhor, vai falar conosco nessa noite, tem uma palavra poderosa. Vamos ler. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Então aqui, esse texto, ele está falando sobre uma luta a qual nós estamos inseridos nela, uma batalha a qual nós estamos inseridos nela, quer você queira ou não, nós estamos inseridos numa batalha. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para nós termos o quê? Bom ânimo, aleluia. Então o que ele está dizendo? Vai ter luta, vai ter problema, mas tem de bom ânimo, persevere, continue. Porque ele fala, porque eu venci. E como eu venci, vocês também vão vencer. Então essa realidade de que nós travamos guerras, e tem hora que nós estamos em batalha que você nem sabe que você está. Você nem consegue discernir que é uma batalha espiritual. Mas tem hora que você consegue sim, entender que é uma batalha, entender que é uma luta. E aí, em meio à luta e em meio a essa batalha, que está falando aqui em Efésios, como que nós temos que, o que nós temos que fazer? Não é lutar contra carne e sangue. Ou seja, não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra espíritos. Sabe? Porque às vezes o que está por trás não é a pessoa. E se você não entender isso, você vai ficar lutando, gastando força naquilo que não compensa. Você vai guerrear uma guerra que você só vai se desgastar. Então, Paulo, ele começa a falar sobre isso. E aí ele começa a falar da armadura de Deus. E ele vai falando sobre a armadura. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você está numa guerra. Às vezes não está acontecendo nada com você, mas você está em guerra. Porque o mundo jaz no maligno. Mas às vezes está acontecendo algo com você. Ou você já passou por um momento tão difícil e que você entendeu e você percebeu que você estava numa guerra. E aí então, o que fazer diante dessa guerra? Primeiro você já entendeu, você não luta contra carne e sangue. Você não vai lutar contra a pessoa.
Sabe, você não vai lá querer tirar satisfação. Você não é esse. Não é assim que nós lutamos. Sabe, nós lutamos de uma maneira diferente. Então a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Pode projetar para mim, por gentileza? Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele... Aleluia, aleluia. Então a Bíblia está falando o quê? Olha isso. Tem gente que fala só, né, irmãos? Eu acho bem interessante. Fala assim, olha, a Bíblia fala para resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. Mas antes tem o quê? Sujeitai-vos a Deus. Se submeter a Deus. E o diabo foge de você. Essa é a sua posição na guerra. Você resiste o diabo, mas antes você se sujeita ao Senhor. Não tem como ter vitória sem isso, irmãos. Sabe? Então você está numa batalha, você está numa guerra, você está numa luta. E aí o que acontece? Diante das dificuldades, diante dos problemas, ou talvez porque você não sujeita a Deus, o diabo não foge, o diabo não vai embora, o diabo fica ali, o inimigo, o problema, ele fica ali tentando. E aí o que você pensa? Eu vou parar, eu vou desanimar, eu não quero mais, eu vou entregar, eu vou deixar, eu estou cansado. Ou talvez não seja nem por isso. Talvez seja porque de fato você esteja mesmo cansado. Talvez porque de fato você esteja mesmo no esgotamento espiritual. Sabe, você falar, não, eu vou parar, eu não vou continuar, eu vou dar um tempo, eu vou deixar. Mas eu quero dizer para você que quando você está numa guerra, não tem tempo, não tem férias, não tem que recuar, não tem que parar. Você precisa romper, você precisa caminhar, você precisa avançar. Você resiste o diabo, mas antes você se sujeita a Deus, você se submete, você aceita aquilo que Deus tem para você, porque talvez aquilo que você está achando difícil, que está pesado, é um processo, é apenas um tempo, você vai sair daí, mas você precisa se sujeitar ao Senhor. Sabe, às vezes a gente fala, nossa, está tão difícil. Eu sei, irmãos, é difícil. Você está cansado? Então descansa. Fala, não, estou muito cansado. Preciso parar um pouco, preciso descansar um pouco. Amém. Para um pouco, descansa um pouco. Mas não pare de lutar. Você parei, descansei, mas eu estou aqui. Eu estou com o Senhor, eu me sujeito, eu me submeto. Eu sou de Deus. Eu continuo sendo de Deus. Não tem esse negócio. Eu estou em guerra, estou esgotado, estou cansado, vou parar, não vou vir para a igreja, não vou mais para a célula, não vou isso, aquilo. Não! Não é essa a sua posição. A sua luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra o quê? Principados dominadores. Você precisa entender essa verdade. Lute contra o espírito. Identifique qual é o espírito, o que está acontecendo. E vai e luta e submeta ao Senhor. Então no tempo da guerra, você não pode recuar, mas você tem que avançar. Você tem que resistir, lutar as suas batalhas. Sabe? Como eu disse, está cansado? Descansa. Tem mais lá para frente, acho que Efésios, se eu não me engano, Efésios capítulo 6, versículo 14. Coloca para mim, por gentileza, vamos ver se é. Efésios capítulo 6, quando vai falar, esse mesmo. Aqui vai falar da armadura da fé, que é a armadura de Deus. Então ele vai falando, né, tudo para a gente colocar. Isso, irmãos, é espiritual. Isso não é um negócio que você vê. Igual eu vejo esse óculos, eu não estou enxergando nada. Inclusive eu não estou mesmo, não estou vendo nada aqui. Aí o que eu faço? Vou pôr meu óculos para enxergar. Uau, estou vendo tudo. Não é assim. Eu vi o óculos, eu coloquei e agora eu vi as letras. Não, a armadura é espiritual. Você não vê, é por fé. Amém? Então vamos ver o que ele fala aqui. Efésios capítulo 6, versículo 14. Diz assim: estais, pois, firmes. Não, primeiro que ele já começa, né?
Ele já começa dizendo: esteja firme, estejam firmes, estejam firmes. E aí, irmãos, quando você lê isso, às vezes você pensa o quê? Meu Deus, isso não é para mim. Eu estou aqui capenga, esgotado, cansado, querendo nem ir para o culto. E eu chego lá e eu escuto isso. Está firme? Eu não estou firme. Às vezes você pode pensar: eu não estou firme, minha vontade era nem estar aqui. Minha vontade era não fazer nada. Mas sabe por quê? Porque você ainda não entendeu qual é a sua posição na guerra. A sua posição na guerra não é você que luta, mas já teve um que lutou por você e venceu. A sua posição na guerra é de vitória. A sua posição na guerra é de descanso. A sua posição na guerra é de perseverar. A sua posição na guerra é de permanecer. Porque quem faz é Ele. É por isso que você não pode parar. Porque se você para, você não vai desfrutar. Se você para, você não vai ter os despojos. Se você para, você não tem a recompensa. Não importa como você está, você precisa continuar. Então vamos lá. Estais, pois, firmes, ou seja, estejam firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que nós estamos pregando aqui é a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Então você está se cingindo com essa verdade. E contra a verdade, nada pode contra a verdade. E a verdade tem nome, a verdade é Cristo. Amém? Então vamos lá. Cingido com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Irmãos, a couraça era para pôr aqui, na frente. A parte da armadura. Essa couraça é o mesmo que o peitoral, lá do Velho Testamento, que os sacerdotes usavam. Os sacerdotes tinham lá, né, os adereços, todos que eles usavam, manto, né, tudo, enfim. E existia também esse peitoral. Essa couraça é esse mesmo. Você percebe, quando aqui está falando, vestir a couraça da justiça. O que ele está falando? Coloca aqui na frente. Você percebe que não tem armadura para a costa. Você sabe por que não tem armadura para a costa? Porque quando você vai para uma batalha, você tem que ir de frente. Porque se você virar costa, o inimigo te pega. Se você virar de costa, você se distrai. Então numa luta você não pode ficar de costa. Numa luta você fica de frente, você marcha, você vai para frente e você avança. Amém? Por isso que ele fala: estejam firmes. Firmes. Com a sua couraça. Sabe? Com o peito protegido. Não é a sua costa que precisa de proteção. O que precisa de proteção é o seu peito. É a frente. Porque é para frente que você vai. Se você virar a costa, meu irmão, você fica sem proteção. Aí o inimigo vem. Aí sabe o que acontece? Você não consegue mais buscar Deus. Você não tem mais força para orar. Não tem mais força para ler a palavra. Não tem mais força para jejuar. Você não tem mais força nem para vir para a igreja. Alguém te convida, alguém mandou mensagem no WhatsApp, você viu lá que era o irmão Luiz que mandou. Olha, você fala: meu Deus, não vou nem abrir. Porque você já sabe que ele vai falar, ele vai mandar um versículo, ele vai te chamar para a igreja, qualquer coisa. Vai perguntar: você quer uma visita? Alguma coisa ele vai. E aí você quer correr. Por quê? Porque você está fraco. Porque você não está na luta. Então às vezes você acha que você precisa se preparar para entrar na batalha. Não, meu irmão, você já está numa batalha, queira você ou não. O que você precisa é se posicionar em fé. Posicionar em fé. E continuar na carreira que está proposta. Quem estava aqui na última vez que eu preguei? Que eu preguei sobre a carreira que está proposta. Amém? Continuar na sua carreira. Continuar na sua caminhada. Que o Senhor, Ele te dá vitória. Amém? Então eu quero dizer para você que a guerra, a batalha, ela é importante.
para a sua vida, para a minha vida. Sabe, ela é muito importante. Por quê? Porque é na guerra que a gente busca mais o Senhor. Não é? É na luta que a gente ora mais, consagra mais, jejua mais. Aí você ora, aí não acontece. Fala, meu Deus, vou jejuar. Aí você jejua um dia, não acontece, já é 2, e 3, e 4, e 5. Sabe por quê? Porque a guerra, a batalha nos coloca em movimento. Porque às vezes a gente fica o quê? Inerte, estático, conformado. Não, então a batalha, a guerra, ela é importante para nós. Porque ela faz o quê? Ela nos põe em movimento. Sabe? Às vezes é tanta pressão. Às vezes é uma situação financeira. Sabe? Às vezes alguma coisa está te perseguindo. Às vezes uma enfermidade. Sabe isso? E aí, se você talvez não estivesse passando por isso, você estaria ali, bem tranquilo. Mas porque você está passando por um problema, o que você faz? Você vai buscar o Senhor. Você tem mais fome de Deus. Você busca mais o Senhor. Então, uma guerra, ela tem as suas qualidades, né? Tem a coisa boa. E ela sempre vai nos levar para algo mais. Então, irmãos, no meio da guerra, na batalha, não fuja dela. Não fuja, mas se posicione e você vai alcançar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou no meu coração isso aqui. Porque o Senhor, Ele quer te levar para um novo nível. Deus quer te colocar num novo nível. Sabe? Deus tem um lugar para você. Só que você precisa vencer onde você está agora. Você precisa, sabe, vencer onde você está. Sabe, talvez uma dificuldade, uma tentação, alguma coisa. O Senhor quer levar você para um novo nível. Sabe? E aí, Deus tem um lugar para a sua vida. Deus tem uma promessa. Talvez Deus já falou tanta coisa com você e você não viu acontecendo. Sabe por quê? Porque talvez você não tem tido uma postura certa, uma posição certa diante da batalha, diante da guerra. Ou talvez porque você nem sabe. Mas hoje você vai sair daqui sabendo como se posicionar diante de uma guerra. Você vai sair daqui sabendo que você está em guerra, que você tem que saber se posicionar, e você vai continuar, e você vai chegar no lugar que Deus tem para você, amém? Sabe, irmãos, às vezes a gente está tão perto da bênção, tão perto, só que daí o que acontece? A gente, está demorando muito, tá demorando demais, eu vou largar. E aí, aquilo que você tinha caminhado até aqui, imagina que esse vaso era a minha bênção. Eu tô aqui, saí de lá até aqui. Meu Deus, que demora que eu não... Ele está aqui, mas eu não estou vendo. E aí o que eu faço? Não, chega. Muito tempo orando. É muito tempo, eu não aguento, eu estou cansada, eu estou acabada. Não dá, eu estou esgotado, chega. Você volta tudo, Olha o tanto que volta. Você voltou lá para a primeira posição. Lá onde você estava lá. E a sua bênção estava ali tão perto. Tão perto. Esse novo nível que Deus quer nos levar como igreja. Sabe, como pessoa, como filho individual. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Então às vezes hoje você está bem, está feliz, sua célula lotou de gente, você, glória a Deus. Amanhã só está você, e nem seu lideramento às vezes foi. E aí você fala, meu Deus, acho que isso não é para mim, é para você sim. É para você. Continue posicionado, continue marchando, continue andando, continue de frente, com a couraça de frente, protegida à frente, guardada à frente, mas continue, amém? A Bíblia conta a história de Davi. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Coloca para mim, por favor. Só um pedaço, porque daí senão demora muito se eu for ler tudo. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Deixa eu ver aqui.
vou ler uma parte e vou contar para vocês, tá? Vamos lá. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Aqui a Bíblia conta que Saul vivia perseguindo Davi. Por que Saul perseguia Davi? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Davi, que Davi seria o rei de Israel. Mas quando Deus dá essa promessa para Davi, ele era um menino, um pastor de ovelhas. Ele era tão pequeno e irrelevante que quando Samuel, né? Quando Samuel vai até a casa de Jessé, que chama todos os filhos, porque Deus ia levantar um rei, eles não chamam Davi. Por que não chama Davi? Porque Davi era irrelevante para aquela posição. É claro que não seria Davi um menininho. Tem que ser alguém muito mais imponente, alguém mais, preparado. Enfim, você conhece a história. Então Davi já tinha essa promessa. Mas Saul que era rei. Saul que era nesse tempo de rei. E Saul começa a perseguir Davi. E era uma perseguição muito forte contra Davi. E Davi, aqui nessa ocasião, ele estava cansado. Ele falou: quer saber? Eu vou lá para a terra dos filisteus. Por quê? Porque quem sabe esse rei para de me perseguir. Sabe? O que Davi fez? Davi, ele estava num processo de treinamento. Deus estava treinando Davi. Deus estava forjando Davi. Deus estava capacitando Davi. Para quê? Para colocar Davi num novo nível. Só que Davi cansou. E às vezes você também se cansa. Davi se esgotou. E você também fica esgotado. Então o que ele falou? Eu vou lá sair daqui. Eu vou lá para a terra dos filisteus, vou ficar lá. E eu vou ficar lá e Saul então esquece de mim. E o que aconteceu? Davi ficou lá escondido com os inimigos filisteus. E trabalhou como um guerreiro mercenário. O que aconteceu com Davi? Davi saiu do propósito. Por quê? Porque estava difícil demais. Porque ele estava muito cansado. Sabe, irmãos, Davi tirou férias. E às vezes nós fazemos isso também. Saímos do propósito. Mas a consequência de Davi, a consequência daquele ato dele, o ato dele trouxe uma consequência muito grande. Muito grande. A Bíblia fala que depois que Davi, certa vez foi para uma guerra, e quando ele voltou, a Bíblia fala que ali na cidade que ele estava, Ziclag, os moabitas haviam entrado e levado cativo as mulheres, ali o povo que estava ali, as crianças e o povo todo. E aí a Bíblia conta que quando eles chegam ali e vê aquela situação, a Bíblia fala que o povo, os homens de Davi, e juntamente com Davi choram tanto até não poder mais chorar. Você sabe o que é isso? Você imaginou chorar, até ficar sem força, de tanto que era o desespero, de tanto que era a agonia. Mas a Bíblia fala que o que aconteceu com os homens de Davi? Aqueles homens de Davi, eles ficaram indignados. E eles disseram: nós vamos apedrejar Davi. Vamos apedrejar. Mas sabe o que Davi faz? Eu quero ler com você. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30. Pode descer.
Aqui está falando quando eles chegaram, foram cativos. Pode continuar. 3. Pode ir. Aqui. Davi estava angustiado. O povo também estava, aqueles homens também estavam. Mas a Bíblia fala o quê? Davi se angustiou. Porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma estava amargurada por causa dos filhos e as filhas. O que acontece aqui? Vamos ler comigo. Todavia o quê? Vamos ler junto? Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Diante daquela situação, Davi, ele não ficou lamuriando, chorando, um choro de condenação. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele se fortaleceu em Deus, sabe por quê? Porque não adiantava. O que ele podia fazer? A Bíblia fala depois que ele vai consultar o Senhor. E ele fala, Senhor, é para eu ir atrás. O Senhor fala, vai Davi, e você vai ter vitória. Então Davi não parou. Mesmo que ele saiu da posição por um tempo. Mas quando ele viu a situação, ele se fortaleceu no Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, não importa que você esteja num esgotamento espiritual, não importa que você esteja cansado, não importa que talvez até algum momento passe na tua mente de deixar alguma coisa, mas eu estou aqui, o Senhor está aqui para dizer para você, não pare, continue, se esforça no Senhor, porque dele virá a recompensa, aleluia, aleluia. Se esforça no Senhor, se esforça no Senhor. Irmãos, por que fala que Davi foi consultar a Deus? Porque Davi já tinha feito tanta coisa sem consultar o Senhor. Mas às vezes eu quero dizer para você aqui, conosco também é assim. Nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Tem guerra que você não precisa, mas tem guerra que você vale a pena, tá lá. Como eu falei, às vezes a gente fica brigando com pessoas erradas, discutindo com pessoas erradas, gastando munição, sabe, com aquilo que não convém, enquanto que nós devemos o quê? Gastar a munição, guerrear com aquilo que tem valor eterno, aquilo que traz recompensa, aquilo que traz despojo. Você acha que não tinha despojo? Davi voltar para pegar as mulheres, para pegar os filhos e filhas? Claro que tinha. Então tem guerra que você vai lutar, irmão, porque tem despojo, tem recompensa, você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão. Então você precisa se posicionar em Deus, se fortalecer no Senhor, buscar o Senhor. E sabe, irmãos, eu quero dizer para você, você não precisa ficar esperando as coisas estar bem. Sabe, às vezes a gente é assim, eu vou fazer quando tiver tudo bem. Eu vou fazer quando eu tiver. É aquilo, né? Não, é que eu ainda não tenho. A hora que eu tiver eu faço. Não, eu não tenho. A hora que eu tiver eu dou. Não dá quando. Não é quando. É se posicionar no meio da batalha. Porque o Deus que te chamou é o Deus que te capacita. Se Ele quer te usar para ser um abençoador da obra, Ele vai te dar provisão. Você fala, Senhor, eu não tenho, mas eu tenho desejo. Ele faz assim, abre a janela do céu e fala, Senhor, eu quero ser um pastor, mas eu não tenho nada. Aí sabe o que Ele faz? Eu te capacito, eu te levanto. É assim que Deus faz. A Bíblia fala que Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Percebe que na Bíblia, quando você olha e vê os homens, é tudo homens que você fala, meu Deus, não tinha outros melhor. Não, mas Deus faz justamente isso, para quê? Temos, porém, essa excelência em vaso de barro, para que o poder seja de Deus e não nosso. Vaso de barro, imperfeitos, pecadores,
mas que reconhecem que é a graça do Senhor sobre nós. Então o segredo da batalha não é você ser forte, é você depender do forte. É você se posicionar naquele que é forte. Amém? Aleluia. Então Davi, quando ele sai dali, da presença do lugar que ele tinha que estar ali, ele se distraiu. Ele se distraiu. Não se distraia, irmãos. Não se distraia. A Bíblia fala também, depois lá na frente, que Davi de novo, mais uma vez, o que acontece? Ele não foi para a guerra, mandou os seus homens e não foi, ficou em casa. Virou as costas para a guerra. O que aconteceu? Se distraiu. Se distraiu com quem? Com Betseba, uma mulher que estava tomando banho no terraço. A Bíblia fala que ele olha aquela mulher bela, formosa, pergunta, quem que é ela? Ah, é isso, filho, mulher de Urias, tararara. Traz ela aqui no palácio. E mandou o marido para a guerra. Davi não estava na batalha, ele se distraiu. Quando você vira as costas para a batalha, você se distrai, porque é isso que o inimigo faz, irmãos. Se o diabo não te para, ele não consegue te parar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar trazer distrações para você. E a Bíblia fala que tudo que aconteceu com Davi por causa disso. A Bíblia diz que Deus fala, por causa disso. Vocês conhecem essa história, amém? Conhecem, né? Então a Bíblia fala o quê? Por causa disso, a espada jamais sairá da sua casa. E quanta coisa que acontece ali, na vida de Davi, a família dele. Mas eu não estou aqui para trazer peso sobre você. Eu estou aqui para dizer para você, se fortaleça no Senhor. Ele é a tua justiça, Ele é a tua força. Se você está esgotado, se você está cansado, não tem problema você cansar. Sabe, a Bíblia fala isso, que nós iríamos cansar, mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Não é você que vai subir, mas é o Senhor que vai te levar. Amém. Mas não pare diante da guerra, não pare diante da batalha, não entregue a sua célula, não entregue seu ministério, não entregue, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua casa, lute, porque o Senhor é com você, o Senhor vai te levar para um novo nível. Aqui, irmãos, aqui, nessa situação, 3 anos depois, Davi foi levantado rei de Israel. Deus cumpriu a promessa. Às vezes está tão perto, não se distraia, vá para o Senhor. Sabe, o que acontece com Deus? É assim, primeiro, você busca, você se enche dele, você come dele. Depois, Ele te usa. O problema é que às vezes a gente quer inverter. A gente quer que Deus use a gente, mas a gente não busca Ele, não come dele. Então, esse se fortalecer no Senhor é o quê? Vai buscar. Vai para a palavra, vai orar. Vai se consagrar. Vai ver o que o Senhor tem para você. Mas não larga. Continue. Persevere. E depois você vai ver, o Senhor vai fazer. É igual uma criança. Quando a criança é pequenininha, o que a gente faz, irmãos? Um bebê, né? A bebezinha do Fúvio, né? A Beatriz, do Fúvio e da Raquel. Ela não consegue pegar um garfo, uma faca e cortar um bife. Nem come bife ainda, mas enfim, ela não consegue comer assim. O que eles têm que fazer? O que você tem que fazer com a criança? Colocar comidinha na boca. Né, obreiro Wellington? Tito, se bem que o Tito já está pegando tudo, né?
Mas enfim, quando é pequeno, você pega e coloca na boca. Mas chega uma hora, sabe o que acontece? Tem mais comidinha na boca não. Mas tem uma mesa posta. E você precisa discernir onde você está. Porque se você tiver na comidinha na boca, meu irmão, aleluia. Mas às vezes você não está mais no tempo de comida na boca. Você está no tempo de desfrutar da mesa. E quando fala de desfrutar da mesa, é você e Deus. É você e Ele. É você que vai ler, é você que vai orar, é você que vai buscar. Porque Deus quer te levar para um novo nível. Mas só para eu terminar aqui, queria falar mais uma coisa. Não pare. Continue. Sua luta não é contra carne, não é contra sangue. É contra espíritos. Então ore. Repreenda. Vai orar. Vai repreender. Vai buscar o Senhor. Vai se fortalecer no Senhor. Mas continue. Continue lutando de frente. E não fique esperando as coisas melhorarem. Não espere melhorar para você fazer. Eu vou esperar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, faz, vai, continua fazendo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele deu uma promessa para Abraão, de que Abraão teria um filho. E demorou para Sara engravidar, demorou muito tempo. Mas Abraão não deixou de orar pelas mulheres que era inférteis, né? Que não podia ter filho. Não, ele orou. E porque Abraão podia falar assim, não vou orar. O Senhor não me deu filho, por que eu tenho que ficar orando para que os outros tenham filho? Bonito. Aí eu oro aqui, as mulheres lá ficam grávidas e eu não tenho. Não foi isso. Deus falou para ele, você vai ter filho, olha para o céu, conte as estrelas, assim será a sua descendência. O homem não tinha um menino. Mas ele orou pelas mulheres, para que elas tivessem filho de Amaleque, e elas tiveram. José, lá na prisão, tinha um monte de sonho. José era o homem mais sonhador, tinha tanto sonho, tanto sonho, tanto sonho. Acabou aonde? Numa prisão. Mas lá dentro, ele interpretou o sonho do rei lá. E o que aconteceu? O sonho dele, caiu o sonho dele. Mas o que ele fez? Ele podia ter falado, não vou interpretar sonho de ninguém. Eu tenho um monte de sonho, nunca aconteceu nada. Fique aí com o seu sonho. Não, ele estava lá, eu vou interpretar o sonho. Paulo, na prisão, Paulo foi preso. E lá na prisão, Paulo pregava, Paulo falava. Sabe por quê? Para mostrar para nós. Não espere as coisas acontecer para você se disponibilizar, se posicionar para o Senhor. Faz do jeito que você está, porque não é você, não é na tua força, é na força dele. Amém. Glória a Deus. Então agora eu quero ir para a parte prática. Aleluia. Eu quero ir para a parte prática agora, para a gente terminar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, como que você vai se fortalecer no Senhor? Quero te dar três coisas aqui. Você pode dar um glória enquanto eu tomar? Amém. Então, como você vai se fortalecer no Senhor? Primeiro lugar, na hora da guerra, na hora da peleja, na hora do dia mau, você vai cantar louvores ao Senhor. Permeia a tua casa, teu ambiente, teu local de trabalho, onde quer que você esteja, com louvores. Se você não pode, coloca fone. Eu não posso fone, não importa, fica na mente então. Louva na mente. Mas se você pode, coloque louvor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o louvor, ele desbarata os inimigos.
O louvor quebra a cadeia. A Bíblia fala que quando Josafá saiu para a guerra, o que ele fez? Colocou os cantores na frente, colocou os levitas na frente. E enquanto eles iam na frente cantando, o inimigo fez o quê? Ficou tudo embaraçado, tudo embaralhado por causa do louvor. Então louve, cante louvores. Cante louvores. Outra coisa, como você se fortalece do Senhor na guerra? Confesse a palavra de Deus ao seu respeito. Sabe, irmãos, se você está passando por situação financeira difícil, confesse a palavra. Confesse. Colossenses fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Confesse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, está aflito, confessa a palavra, vai confessando, confessa a teu respeito. Bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como um homem plantado junto às águas, aleluia, onde aquela árvore na estação própria dá fruto. A sua mulher será como oliveira frutífera, sentada à mesa, e os seus filhos como os rebentos da oliveira. Vai falando, vai declarando: assim é minha casa, assim é minha família, assim é meu esposo, assim é minha mulher, assim é os meus filhos. Começa, o que você quer? Começa a confessar a palavra. Assim você se fortalece no Senhor. E por último, ore em línguas. Ore em línguas. Por que ore em línguas, irmãos? Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala umas coisas que às vezes a gente depois até se arrepende. Às vezes está orando, falando com o Senhor, você, ai Senhor, bicho. Mas quando você ora em línguas, você está orando aquilo que realmente você precisa. Porque a Bíblia fala que a nossa mente, ela fica infrutífera. A nossa mente, ela fica sem entendimento. Mas o Espírito, ele ora de fato. Então comece a orar em línguas. Rakalabashei karalamanas. Oh, terebacarachera navasore calabana. Reterebabacheira navanasoyere canavacharalá. Eu não sei o que eu estou falando. A minha mente está sem entendimento, mas o meu espírito sabe. Então você começa a orar. Recalamacheira lanavassou. Reterebachore calamanacereramai. Rodarai cantonevia soremanai achai. Recalamana. Aí você fala: pastor, mas eu não sei, eu só falo 2 línguas. Amém. Eu só falo 2, pastor. Eu fui batizado com o Espírito Santo, só falo 2. Aleluia. Fica falando 2. Racalá, cheira, queira, rache. Não sei. Mas o que vai acontecer? Você vai sendo treinado no Espírito. Você vai se aperfeiçoando. Quando você foi abrir o culto pela primeira vez, aí para quem já abriu, como é que foi? Quando você foi pregar pela primeira vez, como é que foi? Como é que quando você foi ministrar no encontro pela primeira vez? Quando você foi ministrar louvor pela primeira vez? Quando você foi dar uma palavra de oferta pela primeira vez? Agora já não está mais tanto, não é? Por quê? Você foi treinando. Não é verdade? Então você veio aqui uma vez, pegou o microfone. Mídia, você vai colocar isso lá? Né? E ou então você engole, né? Você está falando assim: a graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Eu queria. Esquece. Não, é normal. É normal. Mas daí com o tempo, o que acontece? Você vai o quê? Adquirindo o quê? Músculos espirituais. É igual uma academia, você vai lá para a academia, começa franzino, tem nada, né? Coitado, tudo caído assim. Mas aí, não é, Ederson?
Mas aí você vai e treina. E você adquire músculos. Não é? Assim é com o Senhor. Nós precisamos treinar a nossa musculatura espiritual. Então você ora, você lê Bíblia, você jejua. Você fala em línguas. Só falo 2 línguas. Fala 2 línguas. Só 2. Aleluia. Amanhã você vai estar falando 2, 3. E vai. Então, irmão, você quer fortalecer no Senhor? Eu quero dizer para você: cante louvores. Entronize o teu Deus no meio dos louvores. Declare as verdades da palavra de Deus ao teu respeito. E ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, o teu espírito ora de fato, mesmo que a tua mente está infrutífera. Amém? Então eu quero pedir para você se colocar de pé agora. E você vai exercitar. Você vai começar agora a se fortalecer no Senhor. Você que está se sentindo fraco, você que está apático, que você está pensando em largar, deixar, eu não sei, não vou querer. Não, eu quero dizer para você, 2026 é o ano da multiplicação. Só vai multiplicar se você continuar. Se você não continuar, não multiplica. Você tem que continuar, você tem que seguir, você tem que prosseguir. Amém? Então você vai continuar, você vai lutar as batalhas que virão, as guerras que virão para você. Você vai lutar, mas irmão, você não vai lutar assim não. Meu Deus, estou perdido. Fui para o culto hoje e a palavra foi que eu tenho que lutar e eu estou cansado. Não, lembra? Tem um que já lutou por você. A sua posição na guerra é de descanso, irmãos. É de continuar, mas é no descanso. É no descanso, porque você está guardado por Ele. Os inimigos estão te cercando, tá? Mas você está guardadinho. Você está guardado. Aleluia. Amém. Aleluia. Então agora você vai se fortalecer no Senhor. Eu ia pedir para você vir aqui à frente, mas eu não vou. Mas aí onde você está mesmo, nós vamos louvar primeiro aqui, ó. Vai ter um louvor aqui poderoso. E você vai começar a se fortalecendo em Deus. Louvando. E depois nós vamos declarar a palavra de Deus. E depois você vai orar em línguas. Então já vai ativando o teu espírito, irmão. Pastor, eu não falo em língua. Então começa aqui a buscar. Pastor, eu não falo, eu queria muito. Então vai buscar. Senhor, eu quero, é hoje. Quem sabe é hoje que você vai falar. Eita Deus. Amém? Vamos então louvar o Senhor. Vamos fortalecer o Senhor. Comece já a ativar o teu espírito.